Oi gente, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a todos vocês. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série sobre a vida de São Maximiliano Kolbe. Olá, tudo bem? Então, esse episódio é um dos episódios assim, que eu digo que fez com que tudo aquilo que ele imaginasse se tornasse concreto na vida dele. Muito bem, nesse episódio nós vamos falar da cidade da Imaculada, Nia Pocalanove. Vamos fazer um repasse então do que a gente falou do episódio passado, que a gente falou dele estudante. Então a gente viu que ele foi para Roma, estudou, fez doutorado, fez 2 doutorados e depois ele voltou para Polônia e começou então a dar vida novamente à Milícia da Imaculada com as impressões das revistas. Mas agora nós vamos partir para o mês de setembro de 1927. Rapaz do céu, aconteceu algo muito interessante aí. Precisava de um espaço maior para desenvolver as atividades da Milícia da Imaculada. Padre Kolbe então colocou uma estátua de Nossa Senhora, teve esse diálogo com o príncipe e quando o príncipe olhou a imagem, o coração dele foi tocado pela Imaculada. E Padre Kolbe era uma pessoa muito simples. Essa família que acolheu o Padre Kolbe, a Janina Kowalska, mãe dela, dessa Janina, ia oferecer algo especial para Padre Kolbe, ele pegava esse algo especial E passava para os irmãos dele. Ele nunca quis ser bajulado, não, privilégio para ele não, porque ele era muito simples, né? Então, e essa simplicidade que fazia ele acreditar sempre mais na proteção e na providência da Mãe Imaculada. Ele conseguiu o terreno lá do príncipe e a primeira coisa que eles construíram foi a capela. Então uma capelinha que fala que era um barracão, construíram a capelinha, um barracão, e nesse barracão eles dividiram pequenas celas com aquilo mais simples e mais necessário, assim, eles dormiam papelão, então era bem pobre mesmo, bem pobre. E isso encantava o Padre Kolbe, porque ele dizia que tinha que ter a manifestação da pobreza, e aí manifestava também. Que Padre Kolbe nunca se queixava pelo sofrimento. Os vizinhos começaram então a ter uma grande admiração, e a partir do momento em que a obra ia crescendo, a também se doar um pouco do seu tempo, doar ofertas, né, ajuda financeira, para ajudar na construção ali da cidade da Imaculada Nia Pocalanove. Isso, eles participavam das celebrações, né, e também era muito profunda a celebração que o Padre Kolbe fazia, todos ficavam admirados com a simplicidade e a profundidade da espiritualidade que ele tinha, o zelo que ele tinha na celebração da Santa Missa. Isso tudo que estava acontecendo, esse movimento, começou a chamar a atenção de mais jovens para tentar descobrir a sua vocação. Isso foi em 1927, tudo isso que a gente contou, e quando começou a acontecer tudo isso, em 1929 eles já estavam com 140 pessoas, 140 jovens nessa cidade da Imaculada, sendo que eram 92 aspirantes, 25 noviços e 25 sob voto simples, comendo na diminuta refeição. As refeições eram feitas também com bastante nutrientes, porém de tudo muito simples, e as mesas eram madeiras apoiadas nas malas, eles sentavam no chão, então era tudo muito, muito simples. E Padre Kolbe, ele era muito aberto, era muito livre e sincero para com seus jovens, a ponto de que quando ele via que um não se entrosava com o outro, a primeira coisa que ele fazia era, ele tinha essa liberdade de chamar a esses dois e conversarem com eles, e ele era muito sincero, né? Ele falava assim: olha, se algum de vocês, se depois de algum tempo, algum de vocês perceberem que este não é o vosso caminho, vocês têm toda a liberdade para sair, né? E para voltar, né, para casa de vocês, porque mostrava que ninguém estava ali preso. Ele falava que o esforço de um é pelo outro. Exatamente. E ele tinha eu gosto muito de ler até hoje, era a carta, né, de convite vocacional. Vamos ler na íntegra. Aqui. Isso, lê aí o que está escrito aí para nós. As portas da cidade de Maria Imaculada estão sempre abertas. Entrem por essas portas todos vocês, jovens que buscam servir a Maria sem medir sacrifícios.
no trabalho sem fim, no abandono de si, na penitência. Esse é o caminho da paz que o mundo não pode dar. Isso era a promoção vocacional dele, viu? Seja qual for sua habilidade, sua atividade ou seu talento, há lugar dentro das portas da cidade. Se vocês querem lutar pela pobreza e a castidade heróica com o espírito de humildade, seu lugar é aqui. Em troca, a alegria do paraíso, da visão do Deus eterno. E daí, muito bonito, né? E aí depois que ele mandava essa carta, e depois que ele recebia... Que o jovem era aceito, né? O jovem, ele sempre correspondia, e aí eles faziam uma análise, né? A promoção vocacional, né? Então aí ele mandava... Uma outra carta. Em poucas linhas, né? Muito simples, ele mandava a resposta para o jovem. Qual que era a resposta? Querido filho, você foi aceito. Venha assim que puder. Não se preocupe em trazer muita bagagem. Você é mais importante que aquilo que possui. Basta que deseje servir a Deus por intermédio de Maria Imaculada. Que bonito. Que fantástico, né? Em 1938 ou 39, Nepomuceno se tornou o maior convento do mundo. E o Padre Kolbe, gente, ele acreditava tanto na Imaculada, na questão da providência, que quando em 1938 e 39, quando fizeram a organização da contabilidade, né, ele achou que era muito formal, né, porque às vezes é preciso ter as coisas, as formalidades, tudo certinho, mas a gente precisa tomar cuidado para não tirar o espírito da providência, né? Ele aceitava, mas ele sempre queria deixar nas mãos da providência e confiar a Imaculada também em tudo isso que eles estavam ganhando e fazendo. Que era o princípio, né, da humildade e da providência, era essa. Isso mesmo. Acreditava que o cofre da providência divina não tem fundo. Porque dinheiro que entra é dinheiro que sai para a obra da Imaculada, né? Então, tudo que chegava, ele colocava a maior parte para a obra. E isso faz parte do franciscanismo dele também, né? O desprendimento das coisas, tudo pela Imaculada. E dos testemunhos dos freis, dizia que ele sempre estava otimista e nos tempos mais duros nunca perdia coragem. Ele dizia com frequência que era bom, apropriado, mesmo que vivêssemos em cabanas, usássemos hábitos remendados e sapatos consertados, desde que não poupássemos despesas quando se tratasse das mais modernas máquinas e instrumentos para difundir a mensagem. Olha que bacana. Dizem que tem um episódio muito interessante na vida dele também, que nos domingos, né, durante a celebração eucarística, como era muita gente, então muitas vezes uns iam para a igreja, quando voltavam emprestavam o sapato. Eles tinham um par só, né? Emprestavam o sapato para que eu também pudesse ir também com aquele mesmo par de sapato para a igreja. E nesse sentido, ele ficava muito feliz quando reinava a maior pobreza. Dizia que uma ordem religiosa deve ser escola de santos. Por isso, o convento precisa irradiar simplicidade, penitência e pobreza. Ninguém temia o padre Maximiliano. Todos procuravam ele como um pai, confiantes que ele faria o melhor que pudesse para ajudar. Voltando um pouquinho a falar sobre a questão da providência, né, no trabalho, ele tinha uma coisa muito bonita na Nepomuceno 9. Ele nunca fazia o trabalho com o incentivo de tirar lucros. Ele até falou assim, olha, se um dia a obra da Imaculada for para tirar lucros, eu preferia que houvesse um incêndio e queimasse tudo. Olha só. Que coisa, né? Que entrega. Mas é muito importante isso aqui, gente. E nesse sentido, né, o Padre Kolbe irradiava uma paternidade, uma maternidade, uma fraternidade que todo mundo queria estar perto dele, independente do que estava sendo feito. Então, todo mundo se sentia feliz de estar com ele, só de estar com ele. E ele não era um homem triste por tudo isso, ele era muito alegre. E ele irradiava isso também. Ele não era triste, e o que a gente observa também nos testemunhos, que por mais que faltava algumas coisas para eles, né? Mas sempre ele fazia de tudo para organizar almoços, jantares para os pobres. Né? Isso mesmo. Por causa da simplicidade dele. E ele tratava todo mundo com muita bondade, independente se era alguém que ele convivia na cidade da Imaculada, independente se era alguém que ele encontrasse na rua, ele puxava a conversa e fazia aquela pessoa se sentir bem, e ali estava o evangelizar dele, né? Era estar manifestando o carinho, o amor de Deus, assim,
sem precisar pregar a palavra, mas no testemunho da bondade. Um fato que conta que uma vez ele estava tão cansado, né? Trabalhou tanto e cuidou dos doentes, tinha muitos doentes também. E aí ele chegou em casa, foi dormir e tinha um frade que queria conversar com ele, né? E aí o outro disse, não, ele estava cansado, deixa ele dormir. E ele escutou lá do corredor, escutou. O que ele fez? Pode deixar ele entrar. Levantou, vem meu filho, vem aqui. E escutou com muito carinho. Porque diante de todo o trabalho que ele tinha, toda a responsabilidade, ele era um homem de oração profunda. Tanto é que as pessoas, tem um testemunho falando aqui no livro, que viam ele rezando, ele quase se transfigurava na oração. E isso é fantástico, né? De ver a entrega, não somente no trabalho, mas primeiramente na oração. E o próprio príncipe, ele disse assim que ele não conheceu o Padre Kolbe nas pregações ou na oração, não. Mas ele conheceu o Padre Kolbe, então ele ficava 3, 4 horas com o Padre Kolbe, porque ele gostava de ouvir o Padre Kolbe falar. Ele chamava atenção por causa da simplicidade e da objetividade de Padre Kolbe. Então ele era muito objetivo, ele era muito simples nas palavras, que quando ele falava todo mundo entendia aquilo que ele queria dizer. Padre Kolbe, ele era tão dedicado a esse amor ao próximo que ficavam se perguntando como que era quando alguém infringia alguma regra, né, dos irmãos do convento ali da Cidade da Imaculada, né? Ele era tão dedicado que ele dizia que não era para punir, não era para fazer penitência, não era para castigar, mas era para admoestar, implorar e exortar, mas não punir. Isso é muito importante também. Ele conseguia fazer com que todos os frades quisessem tentar obedecer a todos os preceitos da regra só por causa de sua bondade e atenção paternal. Então, ele dava sentido de seguir tudo aquilo que a Cidade da Imaculada necessitava enquanto regras de horários e tudo mais, de oração, pelo amor e não por exigência. O Frei Gabriel falava que ele era um outro Francisco. Uma vez ele ficou doente e aí quiseram colocar um aviso na porta do quarto dele lá. Não incomode, está descansando. Quando ele descobriu, disse que ele ficou bravo com aquele aviso e tirou. E olha o que ele disse: leve isto embora, por favor. Todos podem vir até mim a qualquer hora do dia ou da noite. Eu lhes pertenço. Olha só, que coisa bonita, né? É muito bonito, né? E isso dava liberdade também para todos os outros frades. Mas era isso que chamava, era isso que atraía os frades, né? Com certeza. Né? Diante ainda, falando das regras, né? Ele falava assim: não procurem mortificações extraordinárias, jejuns, flagelações, correntes, longas orações ou coisas desse tipo. Basta a penitência para cumprir fielmente a vontade da Imaculada. Isto é, a vontade de Deus, sendo perfeitamente obediente. Ele falava: procure fazer a vontade de Deus. Isso já vai ser uma penitência, porque é exigente fazer a vontade de Deus. Muito bem, e aí as obras começam a crescer. Então é criada também uma central elétrica e não só cresce na questão da logística, mas também cresce na questão vocacional, né? Porque até esse período já existia 108 irmãos aspirantes, mais 102 irmãos estudantes missionários. Chegou um tempo que tinha mais 700 frades, né, na Cidade da Imaculada. E depois, e a partir desse momento também, saiu uma tiragem muito grande do Cavaleiro da Imaculada. Sai então a tiragem de 343.750 exemplares em circulação do Cavaleiro da Imaculada. Que incrível, né? E a Polônia é um país que não é tão grande, então tinha quase que uma revista por família, então, ou 2 revistas por família. Era muito numerosa a quantidade de exemplar. E a própria milícia espiritual se espalhava em outros países da Europa. E aí já tinha 227 mil membros. Olha que da massa. Milícia Imaculada. Gente, 227 mil membros. E essa foi uma época muito revolucionária, muito extraordinária e de muita empolgação de todos, né?
exigiu esforço e liderança do Padre Kolbe, por mais que ele não assumisse isso. Ele exercia essa liderança sem ser líder. Ele fazia com amor. E ainda mais agora, a mente dele era tão movimentada e não parava de pensar que ele resolve então olhar para novos horizontes. Exatamente. Aí a Niepokalanov sai dos muros, sai do território polonês e toma novos rumos. Isso é uma coisa muito importante. Ele vai tomar esse novo rumo, ele vai querer evangelizar no Japão, né? Isso então está acontecendo e a Cidade da Imaculada está a todo vapor. E ele fala assim que a obra não é dele, a obra é da Imaculada, e se ele for embora, a obra vai continuar porque é obra de Deus, é vontade de Deus, vontade da Mãe de Deus. Então é isso, né? É isso. Tá aí então mais essa parte que a gente falou da Cidade da Imaculada. Até o próximo episódio que a gente vai falar dele no Japão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Tchau. Tchau, gente.